Oremos. Bendito Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, em Tua presença, Senhor, mais uma vez nos encontramos, com o nosso coração aberto, aquebrantado, Senhor, esperando, Pai, ouvir a Tua voz, falando ardentemente aos nossos corações, nos despertando, nos exortando, nos alimentando, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta tarde, através da Tua palavra, Senhor. Toque nossos corações, nos anima, nos fortalece. Guarda nossa mente, Senhor, e o nosso coração, Pai. Assim é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui para transmitir uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Quero aqui mandar a paz de Senhor para todos os irmãos da congregação ali de Banguê 1, todos os obreiros, departamento de senhoras, de jovens, de crianças, toda a igreja. Em geral, que Deus nos abençoe. Amados, nosso irmão Pedro Olavo, também nosso irmão Vanglito, que estão à escuta. Salmo de número 13. Para nós trazermos uma reflexão da palavra de Deus, que diz assim, Salmo de Davi: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenda em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumine os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não digas, prevaleci contra ele, os meus adversários, se não alegre vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Jesus. Amados, este salmo escrito por Davi, um dos salmos que Davi escreve, é muito interessante porque Davi ele entra em oração de uma forma e ao concluir este momento de oração, este salmo que foi dividido em 6 versículos, podemos dizer, Davi sai completamente diferente. Davi entra com esta oração abatido, sem respostas para tantas perguntas. Na verdade, ele repete 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, não ouvirás as minhas orações? Então Davi ele entra com o coração atribulado, com a sua alma ferida, em procura de respostas, e respostas não de qualquer um, mas as respostas de Deus para a sua vida e para o que ele está enfrentando naquele momento de crise espiritual que Davi estava passando. Os momentos tristes na vida deste homem de Deus. E o momento de agonia, porque ele entra a falar com Deus e não escuta a resposta da parte do seu Deus, a quem ele servia e adorava, e buscava, e procurava agradá-lo. Meus queridos e amados irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo, não somente nesses dias, é despertado ao meu coração, há algumas semanas, 2 semanas precisamente, a falarmos um pouco acerca do silêncio de Deus. Nós estamos vivendo
os dias em que parece que Deus está em silêncio. E até nos perguntamos, assim como Davi, por que Deus não responde às nossas orações. E ficamos até fadigados, até cansados, às vezes, de tanto orar. E às vezes Deus não responde às nossas orações. Já vimos no início dessa pandemia, no momento em que muitos se depararam em campanhas, e nas praças, e nas ruas, e nas lives, e através das redes sociais, com orações e súplicas, e com palavras de ânimo, repreendendo toda a enfermidade. E o que a gente vê é que tudo continua como está. Deus não agiu, a enfermidade não foi embora, o vírus não cessou de atacar as pessoas, e as nossas orações parecem não estar surtindo efeito diante de Deus. É neste momento que a gente pode até entrar em um período de cansaço espiritual, em que a gente ora e não houve uma resposta, ou não teve uma ação por parte de Deus em entrar nessa peleja, em entrar nesta guerra. Assim como ele disse para Josafá, quando Josafá estava enfrentando uma guerra, ele disse para Josafá: nessa peleja não tereis de pelejar, mas parai, está em pé e vede com os teus olhos a recompensa dos inimigos. Deus, ele entra na peleja por Josafá. É diferente que quando Davi, aqui no Salmo 13, nós oramos e o agir de Deus não acontece. A gente não vê Deus intervindo nesta ação, ou com os nossos olhos naquilo que a gente queria, que todo este mal fosse varrido de sobre a face da terra. Mas o que a gente vê são algo completamente ao contrário, que essa enfermidade parece continuar avançando e se alastrando. Aqui, queridos, nós temos alguns pensamentos. Será que Deus, ele está em silêncio? Ou será que somos nós que estamos em silêncio? Será que Deus, ele está não falando, mas ele está agindo em silêncio, escondido? Mas o que a gente vê com os nossos olhos, exatamente ao contrário. Deus, ele está em silêncio em relação a esta enfermidade, e da mesma forma ele não está agindo nas escondidas. Nesses dias me peguei orando e falando com Deus acerca disto que está acontecendo. E me perguntei da mesma forma como estou tratando aqui abertamente com os meus irmãos: Senhor, será que o Senhor não está ouvindo as nossas orações? Será que as nossas orações não têm chegado até a Ti? E a gente consegue, amado, sentir a presença de Deus. E logo sentindo a presença de Deus, a gente sabe que Deus está conosco. Deus está presente do nosso lado. Deus está segurando a nossa mão, e isso é bom demais para nós. Mas a gente vê a não ação de Deus em relação ao que está acontecendo. Existe propósito que cabe somente a Deus? Existe. A gente poderia orar muito e querer muito e usar a nossa fé de todas as formas, mas tudo tem um tempo, tudo depende da vontade do querer de Deus. Mas tem uma coisa que nos chama a atenção em toda a Bíblia Sagrada, que Deus sempre nos manda buscar a Ele, invocar enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar. O livro de Isaías é cheio de palavras para que a gente possa buscar a Deus. E buscando a Deus, logo a gente iria encontrá-lo. O Senhor mesmo disse no Sermão do Monte: pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrarei.
Todo aquele que bate, se abre, aquele que busca, se encontra, e aquele que pede, recebe. É tão forte isso que o Senhor chega a dizer naquela multidão, dizendo: se um filho chega para um pai, lhe pedindo um pão, lhe daria uma pedra, lhe pedindo um peixe, lhe daria uma serpente. Com certeza a resposta seria não. Ninguém seria tão ruim de dar uma pedra para um filho que pediu um pão. Ninguém seria tão ruim ao ponto de dar para o seu filho, ao invés de um peixe, uma serpente, uma cobra. Eu estou falando de pais verdadeiros. Jesus aí inclui dizendo: imagine o vosso Pai celestial. Tudo que vocês pedirem a Ele, com certeza Ele vos dará. O Senhor aqui afirma que tudo aquilo que a gente vai pedir a Deus, Ele nos concede. Tudo que nós pedimos em oração, o Senhor, Ele nos dá. São tantas palavras como essa, nos incentivando a entrar em um período de oração e a falar com Deus. E a certeza que Ele vai ouvir, que Ele vai agir, e que Ele vai intervir na situação em que o orador está passando, em que aquele que entra na sua presença está enfrentando. Deus vai se levantar, se erguer, e Ele vai agir. Nós não temos somente, amados, palavras como essas, mas a gente tem a ação do Filho de Deus no Novo Testamento, em relação a alguém que se aproxima dele, pedindo com seu coração aquebrantado, e o Senhor dá. Nós vemos o cego gritando, nós vemos a mulher cirofenícia gritando, pedindo a ajuda do Senhor. Nós vemos aquela mulher chorando, não pediu, mas está chorando pela morte do seu único filho. A gente vê ações como essas em todo o Novo Testamento do agir de Deus. Nós vemos o próprio Senhor Jesus e Elias também no Monte Carmelo. Trato aqui do momento em que o Senhor vai ressuscitar Lázaro. Naquele momento ele faz a sua oração e ele diz: Senhor, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu estou falando em oração para aqueles que estão à nossa volta possam acreditar que tu me enviastes. A mesma oração o profeta Elias faz, dizendo com a mesma convicção que tudo aquilo que ele pede a Deus, Deus lhes concede. A pergunta é se Deus abriu este leque de oportunidades, que o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo, e nós temos hoje esse livre acesso de se aproximar de Deus e lhe pedir algo como filhos, pedir algo como servo, pedir algo ao nosso Pai, ao nosso Deus. Nós temos esse leque aqui aberto de que Ele vai ouvir, que Ele vai responder às nossas orações. Mas parece que entramos em um buraco ou um olho de um furacão que a gente só roda e ora e cansamos de orar, porque a nossa oração não estar sendo ouvida no momento, ou que Deus não quer atender ou deu as costas para nós. Amados, nós devemos aprender alguma coisa acerca da oração. E quando Deus está em silêncio, para nós é o momento mais doloroso da vida de um homem, quando Deus está em silêncio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes Deus quis falar conosco e nós não ligamos para a voz de Deus? Quantas vezes que quis Deus falar aos nossos corações e quantas vezes nós demos as costas para Deus? Quantas vezes Deus bateu na porta dos nossos corações através da palavra, da ação do Espírito Santo, e nós demos as costas para Deus?
Agora, neste momento oportuno de crise, de lutas existenciais, de batalha, a gente quer ouvir a voz de Deus, e quando Deus se recusa a falar ou se recusa a agir, a gente entra em colapso, a gente fica nervoso, a gente fica preocupado. Eu sei que a preocupação hoje é real, porque é neste momento que a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente quer ouvir a voz dele, sentir o agir dele. A gente quer sentir no nosso coração dizendo: tudo vai passar, tudo está bem. Eu não saí do controle. Te acalma, fica quieto, deixa que eu estou agindo, deixa que eu estou operando, eu estou segurando nas tuas mãos. São palavras como essa que o nosso coração quer ouvir nesses dias, que Deus está no controle. Mas essas palavras estão escassas. A procura aumenta de palavras como essas. É por isso que existem muitas mensagens, muitas pregações. E a procura é grande de ouvir palavras como essas. Pessoas que estão atribuladas interiormente, abaladas espiritualmente, por causa de não ter uma palavra como essa e nem um agir da parte de Deus. Tudo está às escuras, tudo está coberto aos nossos olhos, ninguém consegue enxergar com clareza. Amados, quantas vezes Deus quis falar contigo? Quantas vezes Deus quis que você ou eu fizéssemos silêncio para ouvir a sua voz? Quantas vezes Deus colocou o seu dedo, aqui eu estou conjecturando, claro, nos lábios, e fez psiu, para que a gente pudesse se acalmar, ficar em silêncio conosco mesmo, sem o corre-corre do dia a dia, da vida, das ambições terrenas, do apego a algo material, ao financeiro, ao dinheiro, o corre-corre do dia a dia para procurar se promover, crescer, multiplicar as suas fazendas, os seus recursos. E quando está em casa, parado, em redes sociais, e quando está sem redes sociais, a sua mente está trabalhando, pensando em muitas coisas. E Deus estava dizendo: silêncio, eu quero falar contigo. Só um minuto, ouve a minha voz. Escuta o que eu tenho a te dizer, meu filho. E a gente não fez caso da voz de Deus. A gente não fez caso daquilo que Deus tinha para falar. E agora, pela nossa necessidade, queremos ouvir Deus falar. E ficamos em silêncio para ouvir a voz de Deus, mas Deus não quer falar conosco. A gente sente a presença dEle, mas Ele não fala. A gente sente o toque dEle, mas Ele não diz uma palavra sequer. É a vontade dEle, amados, neste momento. Mas tem uma coisa que devemos aprender, porque toda vez que Deus ele fez silêncio, ou na maioria delas, é porque o homem não soube se aproximar de Deus da forma correta, ou que o homem estava em uma vida cheia de pecado para se aproximar de Deus. A gente vê isso em muitos textos bíblicos, em que, principalmente no livro dos Juízes, na época desses homens e mulheres que agiram como libertadores, mas Deus se recusava a falar com o povo por muitos anos, por causa do pecado do povo. E a gente vê o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E Deus se recusa sempre a ouvir a voz de um pecador, de alguém com o coração endurecido.
Deus sempre se recusa a ouvir a voz de alguém que não quer mudar de atitudes, de opinião. A gente sempre vê Deus trancando seus ouvidos. Mas, irmãos, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão inclinados, os olhos deles estão atentos, os versículos que nós estamos usando muito esses dias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a terra. Não é preciso somente abrirmos a boca e olharmos para o céu e falarmos. Ele vai ouvir porque Ele é Deus, ou na verdade Ele vai escutar. Mas Ele não vai dar crédito à nossa voz, à nossa oração. Porque primeiro é preciso de uma coisa: se humilharmos e nos convertermos e nos arrepender dos nossos pecados. Ou nós pensamos que Deus é qualquer um, ou pensamos que Deus é a vizinha ou vizinho que gosta de conversa, ou pensamos que Deus é o vereador, ou pensamos que Deus é o prefeito da cidade, ou pensamos que Deus é um deputado estadual, um federal, ou um senador, o presidente da república. Não, Deus é Deus. Se estes homens não nos escutam, imagine Deus, amados. Da forma, eu estou dizendo, de uma forma cheia de pecado em que a gente se encontra. Deus não é qualquer um, não. Deus, Ele não é qualquer um, não. Deus, se eu pudesse dizer aqui uma expressão, falaria nesta tarde, que os ouvidos de Deus, amados, não é para ouvir qualquer coisa, e nem de qualquer pessoa, porque Deus quer que a gente se converta do nosso erro. O negócio é tão sério, amados, que Jesus, estando Ele na cruz, do meio-dia até 3 horas da tarde, em que houve trevas na face da terra naqueles dias, naquelas horas, Deus estava em silêncio. Por 3 horas, o próprio Filho de Deus sentiu o peso do amargo do silêncio de Deus. Aquele que era acostumado todos os dias a ouvir, às noites, nas orações, sentir a mão de Deus, sentir o toque, ouvir a voz dele, saber que ele está presente. Naquele momento carregado da culpa humana, naquele momento com o fardo pesado do pecado da humanidade sobre as suas costas, Deus se vira para ele, não ouve a sua, não fala com ele naquele momento, e ele é agoniado por 3 horas, diz: eu tenho sede. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É um momento de angústia para ele e para nós também. Por que que o profeta Isaías, chegando, tem aquela visão, mas ele não participa do que está acontecendo no capítulo de número 6. É só depois que ele reconhece que está em pecado. É diante daquela circunstância que ele diz que ele habita no meio de um povo de lábios impuros, e ele também tem seus lábios impuros, contaminados pela mentira, pela arrogância e por todas as outras coisas mais. Mas quando ele confessa o seu pecado, o ser angelical desce como uma brasa tirada do altar e toca nele. E como diz o louvor da harpa, então o profeta está pronto para ser usado por Deus e ouvido por Deus naquele momento. Talvez essa palavra seja dura demais, mas é uma palavra que nos desperta a ver como nós estamos se aproximando de Deus. Porque na maioria das vezes não é o silêncio de Deus. Não é que Deus não queira agir, não é que Deus não queira trabalhar, não é que Deus não queira estender as suas mãos.
Mas na verdade somos nós que estamos procurando de uma forma errada aquele quem pode fazer alguma coisa. Não podemos se aproximar de Deus de mãos vazias. O nosso coração deve estar aquebrantado. O nosso coração deve estar aberto para que as nossas orações ouvidas por Deus e para que a sua mão possa ser movida ao nosso favor. Então, depois do arrependimento e perdão dos nossos pecados, é que Deus ouve a nossa oração. Irmão Ciel, agora complica tudo, porque eu pensei que eu estava direito, eu pensei que eu era direito. Fizemos orações e clamamos e fizemos até movimentos e fizemos com bandeiras e placas e outras faixas. E fizemos propaganda nas redes sociais para todo mundo, fizeram. Mas cadê o aquebrantamento? Somente o choro de um remorso, com medo de uma enfermidade, mas não uma total liberdade das garras do mal, das correntes do pecado. Devemos se aproximar de Deus dessa forma, senão Deus não vai ouvir, senão Deus não vai sarar, senão Deus ele não vai repreender este mal enquanto não aprendermos isso. Deixa eu contar aqui algo, amados. Neste ano ainda de 2020, no mês de janeiro, fizemos ali na congregação do Buriti, quando nós estávamos ali um mês inteiro de oração, e fizemos aquele momento só tirando aos sábados por causa da Santa Cena Sede, às sextas-feiras, e outros 2 dias em que teve um culto na casa de os irmãos. Todos os dias nós estávamos orando na igreja. Não havia um título na oração, não era uma campanha, era somente se aproximar de Deus e ser fortalecidos. Tantas mensagens ouvimos aqueles dias acerca de oração, de entrega do que é oração. E uma terça-feira, possivelmente na terceira terça-feira, Deus usou um irmão na congregação, com ousadia e autoridade, falava conosco de uma forma tão clara e poderosa, dizendo que Deus ele estava agindo, ele iria agir no nosso meio, ele iria tocar em algumas pessoas. Mas o mais interessante é que Deus disse que o seu toque, e na maioria de alguns não seria o toque para abençoar, seriam toques para ferir, para machucar, para causar dor realmente. Naquele momento parece ser espantoso para nós, porque não havia ainda no Brasil o que está acontecendo hoje, essa pandemia. E nós ficamos ali ouvindo a voz de Deus, como Deus vai tocar em nós, Deus vai ferir, Deus vai machucar. Aí Deus, continuando falando conosco, ele diz de uma forma muito clara para nós: porque eu estou fazendo isso? Deus dizendo, porque muitas vezes viraram as costas para mim. Eu estou apenas repetindo o que Deus falou naquele dia. Muitos viraram as costas para mim. Quantos momentos de oração nas igrejas que só tem 4, 5, 6 pessoas, mas em show está lotados. Agora a gente quer ir para as ruas, a gente quer fazer um movimento de oração. Deus estava dizendo, viraram as costas para mim. Eu irei tocar, eu irei ferir sobre a nação. E quando me procurarão, eu não ouvirei, eu não responderei, disse Deus naquele dia. Deus disse bem claro, eu não vou ouvir, para que todos possam sentir a dor que eu estou sentindo. E a dor que Deus estava sentindo e ainda está, é de ser rejeitado por nós, é de ser rejeitado por esta nação, é de ser rejeitado por toda a humanidade. Ele é Deus, Ele é Senhor, merece o primeiro lugar nas nossas vidas. E Ele disse para nós naquele dia,
Eu vou rejeitar para que vocês possam sentir a mesma dor. Mas o que alegrou o nosso coração naquele dia foi que Deus disse: mas depois eu terei misericórdia, Araide, Cando e Amadagai. Eu terei misericórdia, porque sou Deus misericordioso, sou Deus de compaixão. E eu agirei, e eu irei operar sobre o meu povo, sobre aqueles que me buscarem, aleluia. Foi isso que alegra o nosso coração, que o juízo de despertamento da parte de Deus vem, e veio como Ele falou, mas também está chegando a parte em que a gente deve buscar a Ele, de verdade, coração aquebrantado, para que a sua misericórdia, a sua compaixão entre em ação, e Ele se volte para nós mais uma vez, e toque em nossos corações, e toque em nossa vida, e sare realmente a nossa terra. Deus não é objeto para que a gente brinque. Deus não é homem para que a gente minta para Ele. Esta é a palavra de Deus nessa tarde, amados. Voltemos para Deus e Ele se voltará para nós. Voltemos-se para Deus e Ele voltará para nós e inclinará os seus ouvidos à oração de cada um de nós, irmão Aziel. Que boa palavra é essa, que alegra o nosso coração, é boa. Mas eu não estou dizendo que Deus vai se inclinar hoje, que Deus vai ouvir hoje, porque requer de mim e de você. Aprenda no silêncio de Deus, que se Deus só estar em silêncio, porque nós estamos em silêncio também. Podemos até gritar e berrar e chorar, mas enquanto o nosso coração não estiver total, inclinado à vontade e agradar a Deus, Deus permanecerá em silêncio e só veremos as costas de Deus. Aleluia. Deixa eu orar neste momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus, mais uma vez, Senhor, eu sou grato por esta oportunidade rica que o Senhor nos concede, de falarmos a Tua palavra, Senhor, e pregoarmos, Senhor, uma palavra como essa e sentir a Tua presença. Se sentimos a Tua presença, Pai, é sinal que Tu estás, meu Deus, conosco, que Tu não nos abandonou, meu Deus. Obrigado, Senhor. Ah, Jesus querido, a minha vontade, Pai, é que todo este mal passasse, que tudo isso, Senhor, meu Deus, fosse soprado para longe, e que voltássemos, Senhor, os nossos dias normais, ó Pai. Mas devemos aprender, Deus, com todas essas coisas, a dar valor aos momentos, Senhor, contigo, a dar valor, Senhor, aos momentos na Tua casa, aos momentos de oração. Que possamos, Senhor, meu Deus, aprender não somente a orar, mas vigiar, Senhor, uma oração sem motivo e sem causa aparente, Pai. Deus, toque em nós, segura nas nossas mãos, ó Deus. Eu termino dizendo: Deus, faz a Tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade, Pai. Mas perdoa, Senhor, as nossas falhas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.